Bem-vindos ao canal Contabilidade Sem Neura, um conteúdo do portal de podcasts da Alterdata. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Laura Mendes e faço parte do time de marketing aqui da Alterdata. E hoje a gente trouxe aqui, gente, um papo bombástico, que é o parcelamento da FGTS. Essa semana a gente sabe que muita gente ficou de cabelo em pé com esse assunto. Bom, e para conversar com a gente, eu trouxe a Manu de Paula, ela que é contadora, sócia da Conesconte, é um escritório de contabilidade, passou por tudo isso aí também junto com vocês. Ela é consultora contábil e ela vai falar pra gente um pouquinho das maiores dúvidas aí que o pessoal teve essa semana. Tudo bom, Manu? Seja bem-vinda. Olá, minha linda! É um grande prazer estar aqui com vocês, com todos vocês, né? Contadores, departamento pessoal, pessoal de recursos humanos também, que passou essa semana literalmente sim de cabelo em pé, sem dormir. Várias vezes entrava de madrugada, o WhatsApp, Telegram, estava super agitado, justamente falando do parcelamento do FGTS, né? Muita gente tentando de madrugada entrar no parcelamento, muita gente tendo dificuldade, comentando o que cada um estava fazendo. Então foi uma época de grande dificuldade, né, pra gente, né? Como você mesmo me apresentou, meu nome é Manuela, tenho escritório de contabilidade, então eu senti na pele o que vocês estavam passando, é o que eu passei também com o parcelamento do FGTS. E eu espero sinceramente que eu consiga contribuir para o conhecimento de vocês. Escritório de contabilidade, então ela sente na pele, né? Então ela vai tirar aí as maiores dúvidas que a gente achou aqui. Então, Manu, vamos começar, né? Que já tem muita gente aí já querendo saber, já querendo tirar dúvida. Então, Manu, eu queria que você começasse explicando pra gente por qual motivo o Conectividade Social estava fora do ar. Pois é, minha linda, uma semana de muita novidade, na verdade. E assim, o Conectividade fora do ar, né? O pessoal estava nesse problema desde a semana passada, né? A gente estava na expectativa de que ele ficasse rodando direitinho, porque o Conectividade Social, ele foi liberada na outra semana, na verdade, já faz algum tempinho, mas as funções de emitir a guia e a parcela não tinham sido liberadas ainda. E aí, na semana passada, foi liberada essa função. Então, a nossa expectativa é que a gente conseguiria, sim, emitir a guia da parcela desde o dia 1 de julho. Então, nossa perspectiva é que, entrando no dia 1 de julho no Conectividade Social, a gente conseguiria emitir a guia da primeira parcela. Foi porque isso que pediram a gente, isso que disseram que ia acontecer, na verdade, né? Só que, ao entrar no Conectividade Social, a gente enfrentou diversos problemas e erros mesmo de expirar a página, de valores errados. E eles disseram que grande parte desses motivos de instabilidade do sistema do Conectividade Social era porque eles estavam atualizando os valores. Então, eles estavam pegando a CFIP na modalidade 1, que a gente enviou até 20 de junho, e atualizando os valores. Porque não é somente mandar a CFIP na modalidade 1. Eles tinham que analisar o valor que a gente declarou e abater as antecipações que a gente fez para encontrar o valor consolidado. E a busca dele para encontrar esse valor consolidado causou várias instabilidades também no sistema, e eu acredito que eles tiveram outros problemas, não foi somente isso, né? E acabou que chegou dia 1, não estava pronto, chegou dia 2, não estava pronto. Teve momentos de instabilidade da última sexta para o sábado, onde muita gente conseguiu emitir a guia, mas no sábado à noite o site saiu do ar completamente para que ele pudesse atualizar o sistema com as antecipações dos períodos anteriores, porque várias pessoas deixaram claro que estavam tendo erros nos valores do parcelamento. Então eles precisavam fazer essas atualizações. E a promessa deles é que, ao tirar do ar no sábado à noite, a expectativa é que na segunda pela manhã isso já tivesse resolvido e o site estaria disponível, coisa que não foi exatamente assim, né? Conforme vocês sabem muito bem, a gente continuou nessa saga de problema com conectividade social. Pois é, Manu, que loucura, né? E o pessoal ficou meio que desesperado, né? Porque eles precisavam emitir a guia e ninguém conseguia emitir, e as pessoas, os contadores, enfim, o pessoal de DP começou a ficar muito preocupado, porque falou, cara, o meu cliente vai pagar com juros, né? Aqueles que não queriam fazer o parcelamento, enfim. E foi uma loucura em geral, né? Mas, Manu, o que eu queria que você, então, falasse pra gente, diante disso tudo, o que a gente pode fazer, né? Quais
quais são as possibilidades para a gente poder emitir a guia de parcelamento? Pois é, foi uma grande loucura, né? Nossos clientes ficaram muitas vezes chateados e a gente não tinha o que fazer. Afinal de contas, a gente não tinha como controlar o sistema da Caixa, estava fora do nosso controle. E apesar de vários órgãos nossos que são de representação do nosso setor ter se representado, o FENACON falou, o CFC falou, pressionaram, mesmo assim a gente não conseguiu, né, essa prorrogação que a gente queria. Inclusive, ontem, uma notícia bem quentinha, no dia 8 de julho, saiu uma liminar, né, um mandado de segurança coletivo do SESCOM de Campinas, onde deixava claro que tinha que ser prorrogado o prazo do FGTS sem prejudicar a aplicação de multas, encargos e atualização monetária. Então, ontem a gente já teve essa novidade, mas foi apenas ontem, 8 de julho, no final do dia. Não foi para o estado de Pernambuco, que é o estado que eu estou atualmente, apenas foi para Campinas. E agora cada sindicato, cada local, né, vai entrar com sua liminar para solicitar isso. Justamente pedindo para não prejudicar os nossos clientes por indisponibilidade da Caixa. Entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. E outro ponto importante também, que é nessa liminar, né, talvez saia para todos os estados. Estamos esperando aí os sindicatos de serviços contábeis se pronunciarem. Além disso, a questão da emissão de guia é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas só estavam tentando pela conectividade social. E, inclusive, isso me deixou muito preocupada. Porque, assim, por mais que fosse difícil, ele nos deu algumas disponibilidades. Nós tínhamos o Conectividade Social, que estava extremamente indisponível, dando erro, e nós tínhamos também o Conectividade ICP, que ele abriu uma exceção, então todas as empresas que tinham mais de 10 funcionários conseguiriam sim gerar pelo Conectividade ICP, lá na parte de regularizar FGTS, como também eles nos liberou a possibilidade do método paliativo da Cefip. Então nós tínhamos 3 possibilidades, sem contar a quarta, que não acabou não acontecendo, que é as guias chegando na caixa postal. Então a ideia deles é o seguinte: você vai tentar o Conectividade Social, se não der certo, você vai para o Conectividade CP. Aí tenta lá pela regularidade FGTS, principalmente se você tiver mais de 10 funcionários. Se nada disso der certo, e se a guia não chegar pela caixa postal, porque a Caixa prometeu pra gente que ela iria enviar ao longo do dia 6, na nossa caixa postal do Conectividade CP, a guia de parcelamento do FGTS. Pouquíssimas empresas receberam. Então, caso não recebesse a guia, aí não teria jeito. Se você não consegue no Conectividade Social, se você não consegue no Conectividade CP, se você não consegue por meio da caixa postal, porque ele enviou para pouquíssimas empresas, em geral grandes empresas, qual é a ideia? A ideia é que a gente tinha que tentar pelo método paliativo da Cefip, que a gente cá entre nós causou grande insegurança nos contadores, porque não é uma guia de parcelamento, né? A gente ficou pensando como é que eles iam fazer essas antecipações posteriormente, mas era uma possibilidade sim, uma possibilidade oficial. E vários contadores tentaram isso na segunda, na terça, e estão tentando inclusive até hoje para ver se há disponibilidade, mas tínhamos essas opções. Entendi, Manu. Agora, voltando aí para o início do que você falou com a gente, sobre essa questão da prorrogação, como você falou, né, a maioria dos estados ainda, cada um vai ter que entrar com uma liminar e tal. Mas, Manu, por que a Caixa, né, por que o governo, né, por que eles não deram essa prorrogação? Por que não houve essa prorrogação? Porque, assim, muita gente não conseguiu emitir, né, apesar de ter os paliativos. O que eu vi, Manu, é que muita gente acabou não usando essas outras possibilidades, né? Então, eu queria também que você falasse pra gente, assim, qual o conselho que você dá para quem acabou não usando? Pois é, meu amor, que complicação aí. Realmente, o que aconteceu? A gente tinha uma expectativa de prorrogação, sim. Afinal de contas, o FENACON, o CFC estavam pressionando, estavam solicitando, porque, afinal de contas, a gente não tinha como ser penalizado por uma indisponibilidade deles. Já era muito tardio ele disponibilizar a gente para gerar guia a partir do dia 1 de julho, na minha opinião. E ainda dá problema de indisponibilidade para a gente começar a gerar no dia 6 de julho. Realmente a gente merecia uma prorrogação. A gente levou muita culpa aí dos clientes que achavam que a gente que não estava conseguindo emitir direito, que nós éramos um problema.
enquanto na verdade ele não nos deu um sistema que possibilitasse isso, né? Emissão de guia. Mas o que acontece? Tentando aí proteger um pouquinho a Caixa, não sei nem se eu consigo, né? Mas eles não tinham autonomia para fazer essa mudança. Pior é isso, sabe? Eles não tinham autonomia. Eu estava vendo isso muito, conversando com pessoas. A Caixa não tem autonomia para modificar uma data, a data de recolhimento do FGTS. Ele não tinha. Ele não tinha como prorrogar a data do dia 7 de julho. Ele não tinha competência para isso. Precisávamos que o governo tivesse emitido alguma coisa, uma medida provisória, não sei, uma legislação, um decreto, alguma coisa que nos possibilitasse essa prorrogação. Mas ninguém se pronunciou. Não sei se porque o tempo foi muito curto, foi um período muito complicado, muito rápido. A gente está num momento de calamidade pública, onde as coisas são novidades. Tudo tá muito rápido, gente. Na nossa área, tudo se modifica. O que é hoje não é amanhã. E segue nessas novidades, né? Não sei se ninguém se pronunciou porque não tiveram tempo ou não tiveram interesse, mas a gente precisava que não a Caixa se pronunciasse, o governo mesmo se pronunciasse, entendeu? É isso que a gente precisava. E não aconteceu, né? E muitos contadores estão até hoje emitindo, sim, guia com muita dificuldade, com juros e multas. E tem gente que tentou os 3 métodos paliativos e não conseguiram. Isso aconteceu de verdade, tá? Tem gente que tentou os 3 métodos e não conseguiram. Vou dizer por quê. Porque tem algumas coisas que as pessoas têm que fazer para ter uma boa configuração para entrar no sistema. Porque não é somente entrar no Conectividade Social, entrar no Conectividade CP. Muita gente não estava conseguindo acessar por coisa básica. Como a configuração do Java. Eu estava dizendo, gente, configura o Java, coloca o HTTP do Conectividade Social lá e habilita esse site dentro da configuração do Java. Então, eu fiz isso no meu computador. Quando eu habilitei, configurei o Java, atualizei o Java, fechei todas as páginas do meu navegador, deixando apenas o Conectividade aberto. Isso é um ponto muito importante. Eu consegui entrar muito mais facilmente. E, além disso, é importante você salientar que tem aquele negócio, né? O site estava muito indisponível, muito lento. Então, de vez em quando dava erro, eu saía completamente do sistema e voltava de novo. Às vezes tentava em outro navegador e ficava modificando. Mas, em geral, dava mais certo no Google Chrome, entendeu? Então, assim, tem várias dicas que pode seguir para você conseguir ter sucesso no Conectividade CP e no Conectividade Social. As dificuldades que as pessoas tiveram foi de lentidão, foi de acesso mesmo. Agora, em relação ao método paliativo, muita gente não entendeu, incrivelmente. Teve vários passo a passos que foram criados, inclusive nas minhas redes sociais também, mas eles não entenderam como fazer o método paliativo, porque foi tudo muito rápido. E outros até entenderam, mas tinham tantos funcionários que resolveram não fazer porque tiveram medo de perder o controle ou errar. Então ficaram esperando sim um posicionamento, conversaram com alguns com o empregador e eles resolveram esperar mais um pouco. O que é que eu aconselho ao pessoal? Eu acho que o melhor meio de emitir guia é pelo Conectividade Social. Lá, quando o seu parcelamento estiver errado, você tem possibilidades de ajeitar. É a melhor forma de fazer. O problema é que se a Conectividade Social não estiver lá, você vai ter que ir pela Conectividade CP. E se o Conectividade CP tiver com a guia lá emitida, mas com um valor muito divergente da realidade, você vai ter que ir pelo método paliativo da CFIP. Porque são as possibilidades que a gente tem hoje. Apesar de que foi enviado na caixa postal, né? Inclusive, gente, por favor, fiquem de olho, viu? Isso é um ponto para você salientar aí para o pessoal. Ficar de olho no Conectividade CP, na caixa de entrada, porque todo dia eles estão mandando mensagem. E ele mandou uma mensagem, inclusive, dizendo que a partir de hoje, dia 8 de julho, para antecipação das competências suspensas pela MP 927, declaradas até dia 20/6, especificamente no caso de rescisão, orientamos que... Então, saiu uma orientação nova para reajustar esses valores, porque muita gente estava com divergência. Então, tinha gente que levava para mim e dizia, Manu, eu até tenho como emitir pela Conectividade Social, mas eu não consigo reajustar. Ou até tenho como gerar pela Conectividade CP, mas eu não consigo ajustar. Aí tinha que ir pelo método paliativo da CFIP, não tinha jeito. Aí o próprio Conectividade, a própria Caixa, mandou uma orientação dizendo o seguinte, a partir do dia 8/7, todas as antecipações, especificamente no caso de rescisão, para empresas com até 400 trabalhadores, devem gerar as guias por meio do Conectividade Social,
conforme procedimentos da cartilha operacional. O que significa isso? Toda empresa com até 400 trabalhadores conseguem tranquilamente regularizar o parcelamento, os valores do parcelamento, as antecipações, para bater, né, pela conectividade social, de acordo com a cartilha normal de operação. Já as empresas com mais de 400 trabalhadores, essa aí vai ser um pouco diferente, que são as grandes empresas, cuja opção para geração de guias é pela conectividade social, esteja inibida, devem gerar guia de que trata esse comunicado por meio da CEFIP, com utilização da tabela específica para recolhimento, sem cargos, das competências abrangidas pela MP 927, para os trabalhadores que forem desligados, que deverá solicitar pelo e-mail cefge37@caixa.gov.br. Então deixa eu repetir essa parte aqui para ficar mais legal. Vamos lá. Com utilização da tabela específica para recolhimento sem cargos das competências abrangidas pelo MP 927, para os trabalhadores que forem desligados, deverá ser solicitada pelo e-mail cefge37@caixa.gov.br, com mensagem contendo no campo assunto o seguinte texto: solicitação de tabela CEFIP, antecipação de recolhimento, competências MP 927. A empresa receberá em resposta um arquivo contendo a tabela de antecipação de recolhimento. Então, ele está dando possibilidade para empresas com até 400 trabalhadores e mais de 400 trabalhadores. Então, ele manda a pessoa que tem mais de 400 trabalhadores emitir por meio da CEFIP e mandar esse e-mail. Inclusive, eu vou solicitar que você coloque aí, se puder, esse e-mail aí abaixo do podcast, para quem não entendeu direitinho, né? Porque é muito conteúdo, o pessoal fica doido, né? Até eu fico. Pode deixar, Manu, vou colocar assim, tá, pessoal? Aqui no nosso podcast já vai ter aí, se você que tá ouvindo aqui a gente, quer saber direitinho esse e-mail, já pega aqui que tá aqui na descrição, tá bom? Manu, então assim, meio tem, né? A gente tem que ver aí o que se encaixa melhor, né? Contadores, você tem que ver aquele que se encaixa melhor aí na empresa que você tá fazendo, dependendo da quantidade de funcionários, enfim. Agora, Manu, aproveitando aí que você falou pra gente sobre o método paliativo da CEFIP, que dá também pra gente fazer esse envio, você pode explicar pra gente um pouquinho como funciona? Caso o contador que esteja escutando a gente decidir fazer por esse método? Minha linda, vai ser um prazer. Muita gente me pergunta se eu gosto desse método paliativo da CEFIP, e eu deixo claro que não, eu não gosto. Foi um método paliativo oficial que foi dado por eles, portanto eu acredito que nós podemos utilizar, mas nós não sabemos como é que vai ser esse impacto futuro em relação ao controle, entendeu? Será que eles vão conseguir ter um controle do que a gente fez por ali? E a gente mesmo, na hora de fazer esse método paliativo, é importante que tenha o controle, para que a gente saiba quem a gente colocou e quem a gente não colocou, né? Então, primeira coisa, se for fazer o método paliativo da CEFIP, é claro, a gente vai importar para a CEFIP a competência mais antiga que você fez a suspensão. Então, se você fez a suspensão dos meses março, abril e maio, a sua competência mais antiga que você fez a suspensão foi março. Então, você vai importar do seu sistema, né, a competência março, todo mundo na modalidade branco, para a CEFIP. Então, se sua competência mais antiga for março, você importa de março. Se sua competência mais antiga for abril, você importa o mês de abril, certo? Então, você vai lá, importa a CEFIP do seu sistema para o programa da CEFIP com todo mundo na modalidade branco. E a partir dali, todo mundo importado, tudo direitinho para a CEFIP, a gente vai fazer alguns passo a passos. E há algumas coisas que eu acho muito importante que você tem que saber primeiro, tá certo? Vamos lá, gente, coragem, vamos ver esse passo a passo agora, né? Um exemplo bem prático. Além de importar, é claro, o mês de março, eu tenho que ter uma noção do valor que foi devido do parcelamento. Concorda comigo? Então, eu tenho que lembrar, eu tenho que analisar o que eu declarei na CEFIP, na modalidade 1 até 20 de junho. Aí, vamos imaginar que eu declarei 40 mil. Aí, eu pego e analiso. Mas quantos abatimentos e antecipações eu já fiz? Ah, você fez 4 mil reais de antecipação. Beleza. Então, nós temos 40 mil de parcelamento, 4 mil reais de antecipações que já foram pagos. Então, no final, o valor desse parcelamento é de 36 mil. Beleza. Aí, eu vou lá e apuro o valor devido das parcelas, porque o valor das parcelas é o valor do parcelamento, que é 36 mil, dividido por 6, que são parcelas iguais.
o que dá cada parcela de R$ 6.000. Essa é a ideia. Beleza. Então, a primeira parcela a gente tem que achar a composição de 6.000. Aí eu importo a CFIP da competência março, conforme eu falei para você, que é a nossa competência mais antiga, e importo todo mundo na modalidade branco. Não estranhe, tá certo? Eu ainda vou fazer algumas modificações para que você possa entender por que eu utilizei a modalidade branco, tá certo? Fiquem super tranquilos. Aí vamos lá, importante. Seguindo isso, eu vou analisar quem foi que eu fiz antecipação na competência março, porque tem muita gente que na competência março já tinha feito antecipações, já pagaram. Pessoas que vocês rescindiram e tiveram que antecipar o FGTS. Aí o que você vai analisar? Todo mundo que foi demitido antecipado, que você já pagou o FGTS, você vai mudar para a modalidade 9. Então, todo mundo, na hora que você importou a CFIP, estava na modalidade 0. Aí você vai analisar quem foi demitido antecipado e mudar para a modalidade 9. Aí, depois disso, você vai verificar quais são os empregados mais antigos e deixe eles na modalidade branco até o limite de R$ 6.000 de FGTS. Isso é um ponto muito importante. Então, eu já tirei todo mundo que foi antecipado, coloquei na modalidade 9. Agora eu vou pegar e vou verificar dos funcionários mais antigos aos mais novos e vou colocar eles até completar os 6.000 de FGTS. Essa é a ideia. Então, assim, por que eu digo de botar os mais antigos aos mais novos? Porque o parcelamento do FGTS é assim. Ele vai pagando primeiro os mais antigos até os mais novos. Então, se fosse comigo, eu analisaria o mês de março. Quem tivesse a data de emissão mais antiga, eu iria colocando até a hora que bateria o valor de R$ 6.000 do FGTS. Essa é a ideia. E assim, gente, pode bater certinho R$ 6.000 ou pode bater um valor aproximado. Vamos imaginar que bateu o valor de 5.500. E se você acrescentar mais um funcionário, ultrapassaria esse valor, ficaria 6.200. Vamos imaginar essa questão. Se por um acaso você chegasse no valor aproximado como 5.500 e não chegasse a 6.000, qual a ideia? Você tem duas opções. Ou você deixa esse valor aproximado mesmo, de 5.500, e essa diferença de valor estaria nas outras parcelas, ou você faz um valor complementar, uma remuneração sem 13º, ticando a remuneração complementar. Então a ideia é o seguinte: se você chegou a 5.500, a primeira opção é que você pode deixar aproximado e depois ele pega esses R$ 500 e distribui nos outros parcelamentos. Beleza. A segunda opção é que você pode pegar um funcionário que tem um valor muito maior do que R$ 500, colocar como se fosse remuneração complementar para FGTS, para justamente ele analisar que eu não vou pagar os R$ 1.000 dele de FGTS, eu vou pagar apenas 6.000, R$ 500. Essa é a ideia. Então eu vou lá e analiso a remuneração complementar. Então, se eu tenho 5.500 e eu preciso de 500 para bater 6.000, basta eu pegar um funcionário, vamos imaginar que tem um valor da FGTS de R$ 700, boto a remuneração dele de forma complementar para bater R$ 500 de FGTS, e o restante da contribuição, que é os R$ 200 que restou, ficaria para as outras parcelas. Essa é a ideia, de forma complementar. E sem problema nenhum, tá certo? O negócio é ter o controle. Na minha opinião, pagar um valor aproximado já é mais do que o suficiente, já seria legal. Eu acharia melhor do que essa remuneração complementar, que pode causar descontrole futuramente. O mais importante, não esquece de analisar quem foi que você colocou, entendeu? No parcelamento. Quem foi que você colocou, quem entrou com remuneração complementar. E sua CFIP, ela no código da CFIP, ela é o mesmo de antes. Então, se eu mandei o código da CFIP antes no código 150, agora eu mando 750 de novo, entendeu? A guia da FGTS, ela sai normal, não sai em modalidade de parcelamento, não. E a ideia é que, posteriormente, eles iriam identificar que você pagou e baixar do seu parcelamento. Ou você mesmo entraria no Conectividade Social, apertaria lá regularizar parcelamento e faria baixa. Essa é a ideia. Explicadíssimo, Manu. Pessoal, vamos anotar aí tudo então, né? Como a Manu explicou pra gente, é total controle, a gente fazer bastante controle, bastante atenção. Até mesmo, né, Manu, pra gente não ter nenhum problema futuro com relação a isso. Agora, Manu, quem tá pagando nessa guia depois do dia 7? Uma pergunta aí que não quer calar, Manu. Vai ter juros ou não?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo está perguntando, meus clientes estão pressionando. E assim, todo mundo que pagou até agora, depois do dia 7, está pagando com juros. Entendeu? E a única liminar que saiu nesse sentido de não pagar com juros foi a liminar relacionado como eu falei para você, de Curitiba, do Sescom de Curitiba. Então, assim, os outros estados não tiveram isso. Na verdade, aqui, ó, Sescom Campinas, perfeito. Perdão, Sescom Campinas, gente. Então, conforme eu falei para vocês, apenas o Sescom de Campinas é que realmente tem essa funcionalidade de ter a liminar e não pagar com multas e juros. Os outros estados não estão tendo com isso. Infelizmente, todo mundo que está pagando até agora, esse momento que nós estamos fazendo esse podcast, está pagando com juros e multas. Posteriormente, se isso vai ser modificado, se isso vai ser relevado, aí a gente já não sabe. Mas esse momento, esse segundo que nós estamos fazendo um podcast aqui, eu saliento isso, né? Porque basta a gente, às vezes, terminar um podcast, terminar a conversa que a gente está tendo aqui e modificar a situação. Mas nesse segundo agora que a gente está fazendo, a gente está pagando juros e multas, sim. Salvo situação diferente que vai ser liberada, alguma liminar, alguma legislação. Infelizmente, né? Ai, Manu, infelizmente, né? Então, pessoal, ó, pode ser que isso mude, né? Inclusive, a gente vai torcer para que isso aconteça, né? Mas então, por enquanto, não tem para onde fugir, não. Infelizmente, os juros vão ter que ser pagos. Agora, Manu, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que acontece? Tem muito cliente nosso perguntando sobre isso. E eu acredito que essa também vai ser a dúvida de muitos contadores que hoje também estão escutando a gente, né? Como que eles podem, Manu, reajustar os valores divergentes do parcelamento? Como que faz isso? Excelente, minha linda. Com certeza é uma dúvida constante da gente, cá entre nós, não é fácil. Eu tenho acompanhado e tenho feito isso também na prática, e por prática mesmo, mesmo com pouca gente entrando no conectividade social, tá meio complicado de entrar, mas caso você consiga, o meio para reajustar os valores do parcelamento, conforme cartilha operacional da MP 927, é sim por meio do conectividade social. Então, se a gente quer ajustar de alguma forma o parcelamento, a ideia é que a gente faça isso por meio do conectividade social. Então, a gente aperta as duas opções que tem lá, que é regularizar parcelamento e gerar guia. Então, se eu quiser diminuir o valor do parcelamento atual, porque eu já paguei uma parte, vamos imaginar que eu já antecipei 2 funcionários, eles continuam aparecendo no parcelamento do FGTS. Pode acontecer. Caso isso aconteça, eu vou ter que ir na opção de regularizar parcelamento, colocar o valor que eu quero regularizar e baixar esse valor do parcelamento. Entendeu? Mas caso eu queira adicionar pessoas no parcelamento, eu tenho que ir em gerar guia. Porque às vezes acontece de você mandar a CFIP na modalidade 1 para aquele funcionário, mas ele não entrou no parcelamento. Aí eu vou ter que ir em gerar guia, ver quais são esses funcionários, apertar neles e reativar e colocar eles no parcelamento. Então, se eu quero retirar alguém do parcelamento, é regularizar parcelamento. Se eu quero adicionar alguém no parcelamento, é gerar guia. Essas são as duas opções que você tem, né? E além disso, gente, é muito importante você analisar realmente. Se você não analisar direitinho um por um, às vezes o valor total bate, mas quando você vai analisar a planilha, tem que analisar um por um. Às vezes ele colocou em duplicidade, pode acontecer, então não se esqueçam de fazer isso. E com certeza a melhor forma que se tem hoje é pelo conectividade social. Entendido, Manu. Agora, Manu, você sabe que essa quarentena tem deixado a gente ansioso, né? Eu mesmo tô ansiedade pura. Não sei se é porque a gente quase não sai de casa, a gente parece que fica mais ansioso, né? Então, assim, eu já tô ansiosa para os próximos meses, o que vai acontecer. Manu, fala pra gente como que vai funcionar os próximos meses. Já dá aí um spoiler já pra gente poder ir acalmando o nosso coração e esperar, né, o que vem por aí, Manu. Claro, minha linda, eu acho que todos nós estamos com muita ansiedade esse período. Inclusive, é uma preocupação muito minha, sabe? De como é que tá a inteligência emocional aí desses contadores que estão passando uma pressão muito grande, tanto do governo como das empresas mesmo. Mas, assim, a nossa perspectiva para os próximos meses é que esse site seja, assim, regularizado,
se torne mais estável, mais possível da gente se conectar. Porque, afinal de contas, a gente não pode se responsabilizar por algo que a gente não tem acesso. Então, a nossa perspectiva para os próximos meses é que a conectividade social esteja mais acessível, esteja mais regularizável, mais estável, para que a gente possa entrar e gerar as guias com confiança. Entendeu? Porque essa é só a primeira parcela. E teve empregador que decidiu antecipar as parcelas para não ter que passar por esse perrengue de novo, né? Então, algo que veio para ajudar, no final está complicando tudo. Então, nossas perspectivas são muito boas para os próximos meses. Eu espero que se concretize muitas das coisas que a Caixa falou. E eles disseram, inclusive, que ia comunicar oficialmente algumas coisas que eles iriam fazer que a gente precisa saber, né? Como é que vai acontecer essas compensações, principalmente relacionadas ao método paliativo da Cefip. Bom, Manu, então estamos esperando aí, estamos com as melhores expectativas possíveis, né? E você comentou, Manu, que a Caixa, ela vem passando muitas informações, né? Ela chegou a passar alguma coisa sobre o reajuste automático dos valores a maior? Como que vai ser isso? Linda, nada ainda oficial, sabe? Estamos esperando, mas saiba que para reajustar valores a maior, você tem a opção de regularizar parcelamento, né? Que eu já falei no Conectividade Social. Que você já pode reajustar lá, mas em relação ao reajuste automático, ainda não, nada oficial ainda. Temos que aguardar um pouco em relação a isso. Algumas pessoas já estão reajustando lá no regularizar parcelamento e já estão ajustando os valores, é uma possibilidade, entendeu? Mas nada automático, mas ainda tem muita água para rolar, né? Estamos falando aí de 6 parcelas até o final do ano, estamos ainda na primeira. Com certeza, Manu, ainda tem muita água para rolar, muita coisa ainda vai acontecer, muitas mudanças. A gente está em julho ainda, né? E eu sei que tem muita coisa ainda por vir. Agora, Manu, falando em coisa por vir, e com relação à opção de 13º, eu sei que teve muita gente que foi tentar antecipar o 13º, eu soube que deu muito erro, deu muito problema com essa questão. Manu, para a gente poder finalizar aí nossa conversa, que eu sei que foi um papo muito bom, ajudou muito contador, ajudou muitos ouvintes, vocês que estão ouvindo a gente, eu sei que esclareceu bastante a dúvida de vocês. Agora, para a gente poder esclarecer mais ainda, Manu, como ficou essa questão do 13º? Pois é, essa antecipação do 13º foi uma confusão, né? Todo mundo visualizando as antecipações do 13º, nenhum valor entrou para o parcelamento efetivamente, e isso deixou muitas pessoas atordoadas, né? Porque muita gente fez a antecipação do 13º na competência março, abril e maio, e mesmo tendo declarado na Cefip na modalidade 1 até 20 de junho, mesmo assim, não entrou para o parcelamento como deveria. E a Caixa já assumiu esse erro, essa é a parte boa, né? Ela já assumiu e disse que, em relação à antecipação do 13º, ficasse despreocupado que os valores vão entrar para as próximas competências, esses valores dessas diferenças. Então, mais uma vez, vamos aguardar a Caixa, né? E haja expectativa e haja emoção com tudo isso. Manu, é muita expectativa mesmo, né? Emoção, então a gente nem fala. Todo dia é uma coisa nova, o coração da gente, chega a palpitar. Mas, Manu, eu quero te agradecer muito a presença aqui no nosso podcast. Com certeza, sim, muitas dúvidas foram esclarecidas. Eu sei que muitos ouvintes tinham essas dúvidas e você, assim, com muita perfeição, conseguiu esclarecer para a gente aí da melhor forma possível, de uma maneira bem simples, bem fácil, que até eu, que não sou profissional da área, consegui entender perfeitamente. Manu, eu te agradeço muito, terão próximas. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima, Manu. Brigadão! Minha linda, muito obrigada pelo carinho, todo o coração. Que bom que você conseguiu entender. Não tá fácil para ninguém, gente, mas a mensagem aqui é: continue se atualizando, continue estudando, que a gente com certeza vai conseguir passar nisso muito melhor do que a gente entrou, né? Com muito mais conhecimento, muito mais resiliência, muito mais competência para se manter no mercado. Então, muito obrigada a todos de todo o coração. Muito obrigada pelo convite do Alterdata também. E eu espero que vocês tenham curtido e gostado do jeito que a gente tá fazendo aqui esses podcasts, porque é tudo feito com muito carinho e amor para vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, minha linda, de todo o coração. E eu vejo vocês nas próximas. Bom, pessoal, então encerramos aqui mais um podcast. Até a próxima semana. Obrigada por todo mundo que ficou com a gente aqui até agora e tchau, tchau.